Olá, muito boa tarde. Escola de Acompanhadores. Uma ideia do Patriarcado de Lisboa que vai resultar num curso a iniciar em outubro próximo. Um projeto que apresentamos daqui a pouco com o Padre Nuno Amador, depois de destacarmos notícias da atualidade. A Diocese de Viana do Castelo realizou o seu primeiro acampamento diocesano da Pastoral Juvenil. No horizonte está 2027. Jubigou, Juventude a caminho do Jubileu Diocesano, é o mote de uma nova atividade da Pastoral Juvenil da Diocese de Viana do Castelo. Esta iniciativa anual vai percorrer a Diocese do Alto Minho até 2027, quando celebra 50 anos da sua criação. A primeira edição foi entre 10 e 14 de julho de 2024. Eu acredito que vim ao Jubigou para fortalecer as minhas amizades que fui formando ao longo dos anos e em simultâneo também me aproximar de Deus de uma forma mais coletiva e também pessoal. O que me motiva a formar as coisas já é o facto de estar em missão e mostrar que nós podemos, que nós conseguimos. O nosso grupo, que é um grupo extraordinário, eu acho que somos um grupo muito unido, existe sempre aquela discussão que é uma coisa muito normal, mas daqui a algum tempo é motivo de riso e motivo de conversa e no fundo foram duas coisas principais: a nossa caminhada com Deus e o grupo que nos ajuda em tudo. O Jubigou é um sonho do Bispo de Viana do Castelo e foi dinamizado pelo Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil. Tornou-se realidade pelas 95 inscrições. Foi uma oportunidade para o Bispo estar próximo da juventude diocesana, para escutá-los, desafiá-los e motivá-los. É um momento único para a Pastoral Juvenil e por isso é de aproveitar e é de incentivar realmente estes momentos. Para o encontro, para proporcionar algo diferente que não é o cotidiano, para colocar os jovens mais no encontro entre uns e outros, naturalmente proporcionando também o encontro com Jesus Cristo e com a própria Igreja. Portanto, é criar as condições para a simplicidade, para o contato com a natureza e depois também no próprio reconhecimento daquilo que são as realidades próprias da envolvência das populações, das suas tradições. Portanto, tudo isto faz parte desta descoberta que é tão importante para os jovens. Foi uma experiência gratificante que nos permitiu envolver-nos de uma forma muito, mas muito intensa com Deus. E é tudo genuíno e muito pessoal. O Jubigou vem da Juventude Diocesana. Nós queremos fazer este caminho até 2027 e de facto tivemos uma resposta muito positiva, balanço extremamente positivo. As opiniões que temos recebido destes dias, confesso que estávamos todas a equipa porque era um desafio novo na Diocese, foi de facto o primeiro acampamento aqui na Diocese de Viana do Castelo e não sabíamos as expectativas destes jovens que nos surpreenderam ao mais alto nível, porque as conversas que nós íamos tendo, nós tivemos momentos de oração, tivemos momentos de partilha, de caminhadas, e íamos conversando, ouvindo os jovens que iam conversando entre si e de facto as opiniões deles, eles próprios diziam que não acreditavam que era algo tão fixe. A palavra deles foi: eu não pensava que isto era assim tão fixe. O acampamento montou a tenda em Ponte de Lima. Durante os vários dias, os jovens visitaram mais 2 arciprestados, Arcos de Valdevez e Ponte da Barca. Um programa diversificado entre a religiosidade e a história, o património e a celebração, o convívio e brincadeiras, a reflexão e a partilha, que deu a conhecer a Diocese à sua juventude, onde não faltou um concerto-oração só para estes participantes. O
O nosso primeiro ponto foi sempre dar aqui um equilíbrio entre a reflexão, a partilha em grupos que eles venham, não é? Com a partilha também entre grupos que eles não se conheciam. E também um grande aspecto foi a questão cultural. Nós vamos fazer um itinerário, eu às vezes até digo um imaginário, que é proporcionar a estes jovens que se inscrevem no Jubigol que conheçam a sua própria diocese. Já que nós vamos celebrar os 50 anos em 2027, muitos dos jovens não conhecem a grande parte dos arciprestados. Claro que nós não podemos dizer que em 3 dias eles vão conhecer os arciprestados na sua totalidade. No entanto, ficam já com uma ideia da sua cultura, da sua história. Eu vim ao Jubigol para conhecer pessoas novas, para me divertir e para partilhar memórias que eu tenho com as outras pessoas. Vim também para aprender muito e para mostrar que a igreja não é só rezar, missa e outras atividades. Também temos outras atividades que estão fora. O bispo de Viana do Castelo, Dom João Lavrador, dedicou a sua agenda ao Jubigol. Acampou, relembrando os tempos de pároco, e foi mais um dos participantes com os jovens. Eu filo de propósito e, portanto, desde o primeiro minuto do acampamento até ao último, eu não assumi mais nenhuma atividade. Foram várias solicitações, e até algumas muito importantes. E eu disse, neste momento, estes dias do acampamento, estes 5 dias do acampamento, são para mim os mais importantes, estar com estes jovens. Portanto, não pus mais nada na agenda e se tinha alguma coisa, retirei. Foi uma experiência incrível. Conhecemos também melhor o bispo, ele é uma pessoa mesmo incrível, é muito simpático e podemos também partilhar memórias com ele e ele também pode partilhar certas vivências que ele teve. Eles sabem quem eu sou, né? E eu quero também saber quem eles são. E, portanto, nesta ajuda mútua e neste conhecimento mútuo, nós vamos nos descobrindo para criarmos as condições para eles se sentirem mais à vontade com o bispo da diocese e para eu os conhecer um bocadinho melhor e as suas aspirações. Os jovens também tiveram um momento de reflexão orientado pelo seu bispo. Dom João Lavrador ajudou-os a reconhecer o valor de um grupo de jovens e de participarem num movimento juvenil com algumas perguntas à mistura. Quais são os vossos sonhos sobre o que é que seria a Igreja para corresponder mais às vossas expectativas? Essa era a primeira pergunta. A segunda, o que é que estáis dispostos a dar de vós para concretizar essas expectativas? E foi muito interessante a partilha que tivemos ali, nesse ambiente assim simples, muito próximo uns com os outros, em que eles disseram o que tinham a dizer, em que eu também os ajudei a reconhecer o que é a identidade da Igreja e, sobretudo, a reconhecer que a Igreja está unida a Jesus Cristo e, portanto, o encontro com Cristo é fundamental para a sua vitalidade, a sua integração e a sua participação na vida da Igreja. A nossa vida é um mistério. Os jovens da Diocese de Viana, que participaram no primeiro acampamento diocesano da Pastoral Juvenil, manifestaram-se comprometidos com a Igreja e estão disponíveis para ir mais além, a começar pela própria comunidade cristã. Estou sim disposta porque acho que se alguém que deve mudar a Igreja são os jovens, porque é a próxima geração. A gente às vezes pensa que os jovens são só esta atividade exterior e às vezes um certo estarem um bocadinho descentrados, não é? Que a gente pensa, não. Eles estão descentrados e eles estão muito preocupados. Alguns também reconheceram a preocupação que têm perante esta cultura, esta atmosfera cultural em que nós hoje vivemos e que eles se sentem muito vítimas. E, portanto, eles como que a dizer que a Igreja é para eles um motivo para sentirem a seriedade do que deve ser um futuro deles na procura realmente do seu caminho e da sua vocação. Nós estamos todos aqui numa missão e nós vimos aqui porque somos jovens e os jovens dão sempre um alento, dão um ar em frente à Igreja. As pessoas de mais idade, não é? Que são às vezes, agora vai mudando, mas as que estão mais introduzidas na Igreja gostam de ver esta juventude a entrar nas portas da Igreja e vir aqui é uma forma de mostrar que nós estamos cá, que nós conseguimos e que nós fazemos. Na Diocese do Alto Minho, a última edição internacional da Jornada Mundial da Juventude, a JMJ Lisboa 2023, realizada há quase um ano, ainda está bem presente nos jovens, nas roupas, nas mochilas e na memória. Verificamos que os jovens continuam a participar, nomeadamente aqui no acampamento nós vemos os jovens com a identificação das t-shirts da Jornada Mundial da Juventude e todos eles foram às jornadas, portanto significa que foi um evento que aconteceu em Portugal, mas que não parou, portanto eles continuam também a vivenciar essas experiências de partilha, de comunhão entre jovens.
O primeiro acampamento juvenil da Diocese de Viana do Castelo foi amizade, alegria, oração e celebração, diversão e solidariedade. Os jovens doaram bens alimentares não perecíveis para a Associação Muda Tu, apresentados e oferecidos simbolicamente no ofertório da missa do encerramento do Jubigol. A juventude de Viana do Castelo vai continuar a caminhar para o jubileu diocesano, para os 50 anos da criação desta diocese, em 2027, e a acampar por outros territórios do Alto Minho. Acompanhe estas e outras notícias no portal agência.eclésia.pt. Apresentamos agora a Escola de Acompanhadores que o Patriarcado de Lisboa vai iniciar em outubro próximo, contando com a presença do Padre Nuno Amador. Cumprimento. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Padre Nuno, por estar connosco. Diga-nos em que consiste este projeto, a Escola de Acompanhadores. Obrigado pelo convite. Esta Escola de Acompanhadores, acho que é exagerado dizer que é uma ideia do Patriarcado de Lisboa. Ela é uma ideia que não é só do Patriarcado, é uma ideia que a própria Igreja tem para aquilo que é a formação no acompanhamento dos jovens, e ela nasce daí, nasce deste desejo de acompanhar os jovens e de os jovens serem acompanhados. Já na Cristo Vivit, na Exortação Apostólica de 2019 e no Sínodo dos Bispos em 2018, tinha ficado muito esta ideia. Aliás, o Sínodo sublinha duas ideias muito fortes, que os jovens precisam ter mais protagonismo, estar mais envolvidos, ser eles a levar os projetos para a frente, mas também a ideia de que eles precisam de ser acompanhados. E para acompanharmos os jovens, obviamente é preciso formar acompanhadores, não só sacerdotes, mas também diáconos, consagrados, consagradas, leigos e leigas que possam fazer esse trabalho do acompanhamento dos jovens na busca e no crescimento da fé. Aconteceu esse Sínodo dos Jovens, esse documento Cristo Vive, depois Jornadas da Juventude, também a de Lisboa. É todo um percurso que resulta neste projeto? Sim, é um percurso inteiro. Já poderíamos ter começado há mais tempo, não é? Já peca por tardio. Já estamos em 2024, a sessão do Sínodo foi em 2018, terminou em 2018, mas é um processo que leva de facto ao reconhecimento desta necessidade e ao efetivar da escola e de pormos isto em prática. Creio que é muito importante que a escola possa ser um lugar onde as pessoas podem ser formadas de forma integral para este acompanhamento. A juntar à Jornada Mundial da Juventude, que de facto foi um grande momento que estamos a celebrar, estamos quase a celebrar um ano do início da Jornada Mundial da Juventude, foi assim um grande acontecimento eclesial que vivemos. Depois, em dezembro, fizemos também um fórum de jovens, chamado Fórum Rise Up, e onde os jovens voltaram a manifestar esta necessidade, o desejo e a necessidade de serem acompanhados. E pronto, juntando tudo isto, juntando o Sínodo dos Bispos, a exortação do Papa, a Jornada Mundial da Juventude, este fórum que fizemos, de facto não podíamos adiar mais aquilo que é o dar formação a pessoas que possam acompanhar. Há também um projeto não só da Diocese de Lisboa, mas nacional, que está a ser preparado e pensado, e que também queremos que vá para a frente neste âmbito de ajuda às dioceses para capacitar pessoas para o acompanhamento. Nós já vamos a conteúdos e enfim, a calendários, planeamento deste curso. Antes, gostava ainda de perguntar para a Dona Amador que previsões fazem para a transformação dessa presença de igreja junto dos jovens, tendo formado os acompanhadores. Está aqui o segredo para depois conseguir mais proximidade à juventude, mais grupos de jovens, uma presença mais efetiva? Sim, nós gostávamos que, de facto, esta escola e este acompanhar das pessoas tivesse um fruto que fosse também da criação dos grupos de jovens e do acompanhamento, não só dos grupos, mas de cada uma das pessoas. É uma passagem que gostaríamos de fazer de uma pastoral de animação. Obviamente, essa pastoral nunca estará terminada e é preciso animar as pessoas e os grupos, mas gostávamos muito de passar de uma pastoral de animação mais para uma pastoral de acompanhamento, que são duas coisas bastante diferentes na sua essência, não é? E estas pessoas que estamos a formar, obviamente, podem acompanhar jovens que se formam como líderes, podem adquirir capacitação para
a apoiar grupos e animar grupos, mas mais do que animadores de grupos de jovens, são acompanhadores de pessoas e de grupos, sobretudo atendendo à formação dos líderes que queremos formar também para o futuro da igreja. Até agora falávamos muito em animadores de pastoral juvenil, não é? É necessário mudar aí o paradigma. Sim, é mesmo isso, é a mudança de um paradigma, sim. Para colocar o foco sobretudo em cada jovem? Em cada um e no todo, ou seja, eu acho que é bom não perder essa atenção, não é? Não perder o acompanhamento pessoal, porque as pessoas precisam de ser acompanhadas na sua circunstância, com a sua história concreta, com a sua vida, mas também o acompanhamento das pessoas inseridas na comunidade eclesial, qualquer que seja o seu grupo, paroquial ou outro movimento ou realidade da Igreja, a possibilidade de caminhar em conjunto e de pertencerem a um grupo. Aliás, o documento do Sínodo e a exortação apostólica sublinham isso. Não se trata apenas de um acompanhador que acompanha uma outra pessoa, isso é fundamental, mas é toda a comunidade a responsável pelo acompanhamento. Não é? Novos percursos, de facto, para a pastoral juvenil. E para concretizar este curso, a Escola de Acompanhadores, encontrei na sua divulgação na internet um conjunto de 11 perguntas e respostas que indicam depois essas informações mais práticas, desde logo quem pode participar neste curso. Este curso é dirigido a pessoas que já tenham alguma inserção eclesial, que estejam inseridas na paróquia, no movimento, mas que estejam inseridas já na Igreja, que tenham entre 25 e 50 anos, esse é o limite das idades que para já pusemos, e que de facto possam vir e querer aprender e estar disponíveis também para esse ministério. Eu creio que as paróquias e as realidades eclesiais poderiam mesmo apostar nisto como um ministério de pessoas... Ministério do Acompanhador. Isso, o Ministério do Acompanhador, pessoas que se formam para isso e que têm na Igreja também esse ministério de acompanhar outros. Mais uma ideia. E que conteúdos vão ser propostos de forma sintética neste curso? Sim. O curso é muito amplo e queríamos que fosse integral, muito integral. Ele tem 4 semestres, são 2 anos de curso, 2 anos de aulas, todas as segundas-feiras à noite, às vezes presencial, outras vezes em formato digital, e com 4 dimensões de conteúdo. A primeira dimensão é a dimensão bíblica e teológica. Achamos muito importante que quem acompanhe tenha as noções básicas e o aprofundamento também da Sagrada Escritura, da teologia, da antropologia cristã, daquilo que é a forma de olhar os jovens a partir da Bíblia. Obviamente, todas estas dimensões estão pensadas ou serão pensadas para acompanhar, não é? Mas, no fundo, a noção base daquilo que é a Bíblia, a teologia, o magistério, as pessoas, para acompanharem em nome da Igreja, precisam também de conhecer isso. A segunda grande dimensão é a pessoa humana, o desenvolvimento da pessoa, a psicologia da criança, do adolescente, do jovem, as tipologias da personalidade, a formação da própria consciência, a afetividade e a sexualidade, ou seja, aquilo que a pessoa significa enquanto mistério, enquanto psicologia, no fundo, entrar nessa dimensão interior da pessoa e da sua existência. Achamos que isso é uma dimensão muito importante para se poder hoje acompanhar, sobretudo quando há muitas vezes, tem uma dimensão de fragilidade interior, de fragilidade ligada com a doença mental, como sabemos hoje em dia. Não é? A terceira coisa, a terceira dimensão está relacionada com a vida espiritual, com a busca da fé e o aprofundamento da fé, as várias espiritualidades, as pedagogias do acompanhamento, a iniciação à oração, que é uma coisa que muitos jovens pedem que os acompanhemos, não é? Ou seja, que os ajudamos a introduzir na vida e na dinâmica da oração. E depois um quarto módulo, que será mais ligado à pessoa do acompanhador. Ou seja, o que é que se pede a quem acompanha, em termos daquilo que a própria pessoa é e vive, e depois também algumas competências que pode adquirir a liderança e a liderança de grupos, a animação de grupos também, obviamente, e outras capacidades que a pessoa precisa ter, a atenção aos limites, o conhecer os limites do acompanhamento, não é? No fundo, para que possa acompanhar as pessoas em liberdade e respeitando a consciência também pessoal. 4 grandes temas a tratar em 4 semestres, portanto com uma duração de 2 anos, que este curso tem. E que organizações estão envolvidas neste curso?
para além do Patriarcado de Lisboa, acredito que o Serviço da Juventude também, a Universidade Católica? Não, a Universidade Católica não diretamente. Alguns professores. Neste curso, alguns professores estarão, sim. Nós estamos agora a fechar os professores, são quase fechados para todo o primeiro ano. O primeiro semestre está fechado, a seu tempo depois divulgaremos os professores. Estamos a fechar o segundo semestre, mas no fundo isto é um curso a 4 mãos, entre instâncias todas do Patriarcado. O Instituto Diocesano da Formação Cristã, através da Escola de Leigos, a Pastoral Vocacional, a Pastoral Juvenil e a Pastoral Universitária. Nós temos trabalhado muito em conjunto estas 3 áreas, Pastoral Juvenil, o Departamento da Animação Vocacional e a Pastoral Universitária. Muitos dos eventos e processos que temos posto em marcha são coisas conjuntas entre estas 3 dimensões da pastoral, ligadas ao Patriarcado, e também agora, para o curso, o Instituto Diocesano da Formação Cristã, que também pertence ao Patriarcado de Lisboa, está dentro. Inscrições serão a partir de setembro? Sim, as inscrições são a partir de setembro. Nós enviámos há pouco tempo uma carta aos padres e aos animadores para que pudessem ir também escolhendo as pessoas, pudessem ir preparando pessoas e convidando pessoas, mas efetivamente as inscrições abrirão no início de novembro, as aulas começarão... De setembro, peço desculpa. De setembro, as inscrições começarão no início de setembro e depois as aulas começarão no dia 14 de outubro. No início de outubro haverá um primeiro fim de semana de lançamento do curso. O curso prevê as aulas de segunda-feira e há alguns fins de semana por ano que são a síntese daquilo que foi todo o semestre, porque achamos que era importante as pessoas estarem presencialmente e durante mais tempo, também para algumas dinâmicas mais presenciais e de grupo ligadas à escola. E nós voltaremos a este tema lá para setembro, então, para voltar a lembrar e, de facto, propor este curso, esta escola de acompanhadores, a quem assim o desejar. Padre Amador, muito obrigado. Muito obrigado, eu. Por ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar até breve esta ideia. E são propostas a pensar no próximo ano letivo, que vamos recordar, como dizia, no início de setembro. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.